Há uma noção na exploração espacial que diz que se continuarmos lançando objetos no espaço de forma desenfreada, vamos atingir um ponto crítico que sequer vamos conseguir sair do planeta devido à quantidade de lixo espacial orbitando a Terra. Bom, ninguém sabe exatamente quando isso vai acontecer de fato, mas certamente um dia irá, se uma solução não for apresentada antes. Dessa forma, é comum encontrar lixo espacial em órbita quando estamos falando daqueles satélites que possuem câmeras e tudo mais. Recentemente, um projeto que monitora esses objetos em órbita divulgou imagens impressionantes de algo desse tipo. No vídeo de hoje vamos conhecer as imagens reais de lixo espacial orbitando a Terra. Exatamente, a problemática inicial desse vídeo pode se tornar uma realidade no futuro. Desenvolvida por um ex-cientista da NASA, a chamada Síndrome de Kessler propõe que se os lançamentos continuarem de forma descontrolada, haverá um momento em que a quantidade de objetos em órbita, incluindo satélites e detritos espaciais, será tão grande que será impossível sair da Terra sem colidir com algum lixo espacial. Kessler acreditava que o aumento dos satélites em órbita criará um gigantesco anel de lixo espacial, pois essas colisões no espaço se tornarão cada vez mais comuns e o número de detritos aumentará exponencialmente por conta disso. Cada impacto vai gerar outras dezenas de fragmentos resultantes. E o principal prejuízo nessa história seria deixar a própria Terra sem colidir com alguma coisa, ou mesmo colocar um satélite novo em órbita. Vamos agora pôr em perspectiva para você entender o tamanho do problema. Desde o início da era espacial em 1957, a humanidade realizou cerca de 6.640 lançamentos conhecidos de foguetes, incluindo aqueles que falharam. Esses lançamentos possibilitaram a inserção orbital de aproximadamente 18.400 satélites em órbita com a Terra. Atualmente, cerca de 12.540 desses satélites permanecem no espaço, sendo que uma parcela significativa ainda está em pleno funcionamento. Além desses satélites, há uma quantidade expressiva de objetos na forma de detritos, somando cerca de 36.040. Esses dados foram atualizados em junho de 2024 pela Agência Espacial Europeia, revelando que houve 640 casos de fragmentação resultantes de colisões, explosões e desintegrações de satélites. O peso conjunto de todos esses objetos espaciais em órbita pode ultrapassar 12.400 toneladas. Embora nem todos os objetos sejam rastreados e catalogados, o que pode alterar significativamente esses números, estima-se que existam cerca de 40.500 detritos espaciais com um tamanho superior a 10 centímetros, além de 1.100.000 de detritos com tamanhos entre 1 centímetro e 10 centímetros, além de outros 130 milhões de detritos com dimensões entre 1 milímetro e 1 centímetro. Esses números são impressionantes e reforçam a preocupação com a síndrome de Kessler, que pode se tornar uma realidade nas próximas décadas, dificultando cada vez mais as missões espaciais e a instalação de novos satélites. De vez em quando, os satélites precisam fazer correções orbitais para desviar até de possíveis detritos, incluindo a própria Estação Espacial Internacional, onde temos astronautas vivendo o tempo todo. Mas por que ninguém toma providências? Existem hoje projetos planejando limpar a órbita, mas há um protocolo a seguir quando um satélite chega ao fim de sua vida útil, embora nem sempre conforme o planejado. Quando um satélite se torna lixo espacial, ele não pode mais passar pela correção orbital. Quando o proprietário decide abandoná-lo, as opções variam conforme a altitude orbital. Satélites em órbitas elevadas, como a geoestacionária a 36.000 km da Terra, não podem ser aproximados para queimar na atmosfera. Então são direcionados para a órbita cemitério, uma região próxima às órbitas ativas, mas suficientemente distante para evitar problemas a curto prazo. Já satélites em órbita baixa, cerca de 400 km de altitude, podem ter uma reentrada controlada, sendo completamente ou parcialmente consumidos pela própria atmosfera e evitando danos a outros satélites. O problema surge aqui quando não temos mais a comunicação com o satélite para guiá-lo a uma reentrada segura, possivelmente caindo no oceano.
Mas alguns desses objetos podem orbitar a Terra em altitudes em que o decaimento pode demorar muito, algumas centenas de anos ou mais. Recentemente, uma empresa do mercado de manutenção de satélites usou o satélite ADRAS-J, focado no monitoramento de lixos espaciais, encontrando um estágio de foguete lançado há mais de 10 anos, onde uma passagem a 50 metros de distância conseguiu revelar de uma forma raramente feita na história. O satélite manteve sua câmera no ponto fixo controlado, permitindo a visualização do estágio nitidamente. A DARAS-J é a primeira tentativa global de abordar, caracterizar e pesquisar um grande detrito espacial através do que foi chamado de Operações de Proximidade e Encontro, ou só RPO. Essa missão inovadora encontrou-se com um estágio superior de um foguete chinês, com aproximadamente 11 metros de comprimento, 4 metros de diâmetro e pesando cerca de 3 toneladas. Após demonstrar operações seguras de aproximação, o ADRAS-J tem coletado imagens constantes e dados para avaliar o movimento e a condição estrutural do objeto. Objetos não preparados em órbita, sem tecnologia de acoplamento ou remoção, aumentam a complexidade das operações de remoção. As informações obtidas aqui fornecerão dados essenciais para futuras missões de captura e remoção desses objetos em órbita. As imagens impressionam e revelam como algo tão grande e pesado tem poluído a órbita terrestre. Satélites e detritos em órbita baixa da Terra, ou seja, abaixo de 2.000 km, viajam a velocidades de cerca de 7 a 8 km por segundo, tornando um desafio localizá-los, se aproximar e orbitar coletando dados desses objetos. Esses objetivos fundamentais para serviços em órbita e o sucesso da missão ADRAS-J marcarão o início de uma nova era nas missões de operações de proximidade e encontro. Bom, de fato são impressionantes todas essas imagens e prova a complexidade das órbitas que existem bem acima de nossas cabeças. Mas esse não foi o único registro da história e vale a menção de outro lixo espacial imenso que foi encontrado. Esse é o tanque externo do ônibus espacial Endeavour, 8 minutos após o lançamento. Devido à baixa altitude, o tanque de combustível entrou na atmosfera pouco tempo depois, mas a visão do lixo espacial traz uma sensação de como o espaço é vazio. Uma órbita delicada de alta velocidade e um show da física acontecendo bem diante dos nossos olhos. Basicamente, a gravidade na órbita terrestre baixa é um pouco mais fraca do que na superfície, mas os objetos permanecem em órbita devido à velocidade orbital de aproximadamente 28.000 km/h. Essa velocidade equilibra a força gravitacional que puxa os objetos de volta à Terra e a pseudo-força centrífuga que lançaria para o espaço se não houvesse gravidade. A nave espacial ADRAS-J foi escolhida pela Agência de Exploração Aeroespacial do Japão para a fase 1 do seu programa de demonstração de remoção de detritos comerciais. A imagem registrada recentemente é histórica e mostra que devemos sim limpar a órbita terrestre. Bom, as imagens são fenomenais. Elas provam que a síndrome de Kessler pode se tornar real e algo precisa ser feito, caso um dia a gente queira colocar em órbita novos satélites. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante, e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!